Olá pessoal, hoje vamos falar outro assunto muito bacana, chamado a Terra e o Sistema Solar. Nosso objetivo será reconhecer o planeta Terra como integrante do Sistema Solar. Por isso, gente, qual será a origem do Sistema Solar? Bem, o Sistema Solar surgiu da seguinte maneira. Havia, há cerca de 5 bilhões de anos atrás, uma grande nuvem nebulosa de vários elementos químicos, que com a quantidade de energia que ela possuía e tamanha a força da sua gravidade, ela foi condensando materiais rochosos no seu núcleo. E assim que foi condensando ao longo dos milhões de anos, o Sol foi se formando e ao seu redor os planetas rochosos e mais adiante os planetas gasosos. A partir disto, então, formou-se o Sistema Solar como conhecemos hoje. Por isso, quais são os componentes desse Sistema Solar, então? Nosso Sistema Solar é formado por 8 planetas e por 5 planetas anões. Os planetas do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os 4 planetas mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são classificados como planetas rochosos. Já os demais planetas, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são chamados de planetas gasosos. E quanto aos planetas anões, é uma classificação recente, dada a partir de 2006, no qual alguns corpos celestes possuíam algumas características de planetas, não todas, porque teriam em sua órbita influenciada por planetas maiores. No caso são Plutão, a Eris, a Ceres, a Almeia e a Makemake. Além disso, existem outros corpos celestes no Sistema Solar. No nosso Sistema Solar possuímos cometas, asteroides, meteoroides, meteoros e meteoritos. Todos classificados de acordo com o seu tamanho ou quando atravessam a atmosfera terrestre. Por exemplo, um cometa ele é rochoso, formado também por gelo e poeira, e a sua cauda é formada pelo gelo condensado, o vapor de água e a poeira, forma a sua cauda. Os asteroides são pedras rochosas com mais de 1 quilômetro de diâmetro, formadas por metais também, e que quando eles entram em uma área menor, ou então quando possuem um tamanho menor que 1 quilômetro, são chamados de meteoroides. Esse meteoroide, caso entre na atmosfera terrestre, será chamado de meteoro, e os seus fragmentos serão chamados de meteoritos, ou estrelas cadentes, como vimos no céu. As estrelas cadentes ocorrem devido ao atrito do material rochoso com o ar. Esse atrito gera as fagulhas, que vai deteriorando, vai quebrando o meteorito e forma a nossa estrela cadente. Muitas vezes esse meteorito nem chega ao solo. No próprio ar ele se decompõe. Outros corpos celestes que possuímos também são os satélites artificiais, que devido à grande quantidade que existem de satélites hoje em dia, pode se chamar também do lixo espacial. No nosso planeta existem milhares de lixos espaciais por ao redor, em todo o entorno do nosso planeta. Esse lixo espacial são restos de satélite, restos de espaçonaves, restos de foguetes que se desacoplam, que são desabilitados e ficam lá no entorno do nosso planeta. Muitos deles caem todo dia no nosso planeta e pelo atrito com o ar também se decompõem. Além disso, temos os satélites naturais ou as luas. As luas, um satélite natural, que significa que é um objeto que não emite luz própria e ele segue a órbita de um planeta. Ele tem sua gravidade, mas ele é dominado por uma gravidade maior,
de um planeta próximo a ele. Ele orbita esse planeta. E, consequentemente, esse planeta orbita o Sol. A força da gravidade desse planeta prende esse satélite natural ao seu redor. No nosso sistema solar, temos mais de 200 satélites naturais ou luas. Muitas delas são grandes o suficiente para ter sua própria gravidade, por isso possuem um formato arredondado. Outras não têm o seu formato regular, seu formato arredondado. E vários planetas têm quantidades diferentes de satélites ou de luas. Por exemplo, o planeta Mercúrio e Vênus não possuem lua nenhuma. Já o planeta Júpiter possui 79 luas, o Saturno, 82 luas, Marte, 2 luas, Netuno, 14 luas, Urano, 27 luas e a Terra, como conhecemos, apenas uma lua. Portanto, falaremos do nosso astro-rei, o nosso Sol. O Sol ele possui cerca de 5 bilhões de anos e uma massa mais de 332 mil vezes maior que a da Terra. Possui uma temperatura muito quente, a temperatura cerca de 5.500 graus Celsius. A sua distância da Terra ao Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros e é classificada como uma unidade astronômica, um tipo de unidade de medida de distância para o espaço seria a unidade astronômica, a distância que equivale da Terra ao Sol. E ele é formado principalmente pelos gases hidrogênio e hélio, que são aquecidos e chegam a um novo estado da matéria chamado plasma, que seria o aquecimento desse gás de uma temperatura tão alta que ele chega ao estado de plasma. No próximo corpo celeste falaremos sobre o Mercúrio. O Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Sua translação, ou seja, o tempo que ele passa para dar uma volta ao Sol é cerca de 88 dias. Já para dar a volta em torno dele mesmo, ou seja, sua rotação, é cerca de 59 dias. Sua temperatura equivale a cerca de 400 graus Celsius ao dia ou menos 70 graus Celsius à noite. Ele possui uma amplitude de temperatura muito alta. A sua distância do Sol parece grande, mas é relativamente curta para as medidas astronômicas, cerca de 57,9 milhões de quilômetros. O próximo planeta será o Vênus. O Vênus é a estrela mais brilhante do céu, também conhecida como estrela d'alva. Ela possui, na sua translação, o seu tempo de volta ao Sol, cerca de 225 dias. No entanto, ela possui um movimento de rotação mais demorado que o seu movimento de torno de volta ao Sol, de translação. Para dar uma volta em torno dela mesma, ela dura cerca de 243 dias. Além disso, ela é o planeta mais quente do nosso sistema solar, com temperaturas do entorno de 460 graus Celsius. É uma distância de 108 milhões de quilômetros. O próximo planeta é esse aí que você conhece muito bem, mora nele desde que nasceu, é o nosso planeta Terra. Essa translação, ou seja, o tempo que damos para dar uma volta completa ao Sol, é cerca de 365 dias. Nosso período de rotação é de 24 horas. Nossa distância ao Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. Nossa temperatura varia no entorno de 14 graus Celsius. Apesar do nosso nome ser Terra, nosso planeta é formado de mais de 70% de água. Além disso, possuímos uma Lua, que chamamos de Lua. Já Marte é o planeta vermelho, é o planeta mais explorado hoje em dia atualmente, tanto pelos Estados Unidos ou como a China recentemente, em que vários aparelhos tiram fotos, fazem diversas medidas de temperatura, análise de solo, de todos os materiais que existem no planeta, para que no futuro possamos perceber as condições de que o planeta
possa ter para que possamos habitá-lo. Além disso, Marte possui diversas características. O seu tempo de rotação, ou seja, a duração de seu dia, é muito parecido com a Terra. É cerca de 24 horas e 37 minutos. O seu tempo de translação, ou seja, o seu ano, dura cerca de 687 dias, um pouco maior que o da Terra. Já a sua temperatura já é mais fria, no entorno de menos 63 graus Celsius. E está um pouco afastado de nós e afastado do Sol, cerca de 228 milhões de quilômetros do Sol. Próximo planeta, já a partir daqui então, falaremos dos planetas gasosos, será o Júpiter. Os planetas gasosos possuem uma imensidão enorme, são mais de 1000 vezes maiores que a Terra. No entanto, são menos densos que a Terra. Júpiter, ele é o maior planeta do Sistema Solar. Ele possui uma translação de 12 anos, mas o seu tempo de rotação é cerca de 9 horas. Ou seja, o dia de Júpiter dura 9 horas e o seu ano dura 12 anos terrestres. A sua distância ao Sol é cerca de 778 milhões de quilômetros. Sua temperatura é fria, cerca de 108 graus Celsius. Possui várias luas, como a Calisto, a Ganimedes, a Europa e a Io. Foram descobertas há mais de 500 anos por Galileu, também chamadas de as estrelas de Galileu. O próximo planeta será o Saturno, muito famoso pelos seus anéis de gelo e poeira. Saturno tem uma translação de cerca de 30 anos, ou seja, o seu ano dura cerca de 30 anos. Já o seu dia, a sua rotação, dura cerca de 10 horas. No entanto, a sua distância ao Sol é cerca de 1,4 bilhão de quilômetros, muito distante do Sol. Sua temperatura também é muito fria, cerca de 140 graus Celsius. Possui dezenas de luas, mais de 60 luas. Já o próximo planeta é o Urano. Urano possui essa cor azulada devido ao gás metano, que é o que prevalece na sua atmosfera. Urano possui um dia de aproximadamente 17 horas, no seu período de rotação, o giro que dá em torno de si mesmo. Já o período de translação dura cerca de 84 anos, ou seja, um ano em Urano dura cerca de 84 anos aqui na Terra. A sua distância ao Sol é cerca de 2,9 bilhões de quilômetros. E a sua temperatura é muito fria, cerca de menos 220 graus Celsius. E o último planeta do Sistema Solar chama-se Netuno. O Netuno, ele possui cerca de 14 luas. Sua translação, o seu ano, dura cerca de 165 anos terrestres. Já o seu dia dura cerca de 16 horas aqui na Terra. A sua distância ao Sol é cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. E sua temperatura também de menos 220 graus Celsius. Um outro planeta que até 2006 era um planeta e foi considerado a partir de então uma nova classificação como planeta anão é o Plutão. Plutão desceu de categoria, digamos isso, porque ele possuía na sua órbita uma influência muito grande de outros planetas, como Netuno, como até suas luas, que influenciam também na sua órbita, no seu caminho que ele dá em torno do Sol. Então, ele possuía, entre o que seria considerado como um planeta, de ter sua gravidade, deixá-lo de forma arredondada, dele possuir uma órbita livre e sem influência de nada, ele já possui sua órbita com a influência de outros planetas e outras luas. O Plutão tem cerca de 5 luas, que não possui o formato arredondado
devido à sua força de gravidade ser menor. Ele possui uma translação de cerca de 248 anos, é o tempo que ele passa para dar uma volta completa no Sol. A sua distância é cerca de 5,9 bilhões de quilômetros. Sua temperatura cerca de 229 graus Celsius. Então, gente, percebemos que o nosso sistema solar ele possui muitas características, muitos elementos diferentes. Por isso, você pode observar muito bem o céu, as estrelas, você pode baixar aplicativos e poder conhecer as constelações, os planetas que vêm junto com a Lua, as fases da Lua, onde nasce o Sol, onde nasce a Lua. Você procure estudar mais. Eu acho que uma das coisas mais lindas da ciência é observar o céu. O céu nos encanta há milhares de anos. A partir de então, quero mostrar a vocês uma tirinha, só para o nosso pensamento do dia aqui. Esse é o novo sistema solar. O vovô sentado fala com a sua velha, né? Com a sua esposa. Minha velha, traga meu jantar. E verificou. Sopa, uvas, nozes. E perguntou irritado. Cadê meu pão? Então, pense. O que será que esta tirinha tem a ver com o sistema solar? Não imaginou? Ele está pedindo o jantar dele, verifica o que tem, pergunta cadê meu pão? O que será que tem a ver com o sistema solar aí? Vamos pensar? Bem, em cada balão, as letras iniciais estão destacadas de vermelho. Ou seja, o M de minha, o V de velha, o T de traga, o M de meu, o J de jantar. Já tenta só correlacionar, então, cada letra de vermelha com a ordem dos planetas do sistema solar. Vamos pensar, ó. O M de minha também é um M de Mercúrio, primeiro planeta. O V de velha também é um V de Vênus, o segundo planeta. O T de traga também é o T de Terra. O M é de Marte. O J vai ser de Júpiter. O S de Saturno. O U de Urano. O N de Netuno. E cadê meu pão? É o Plutão, que foi embora. Então, gente, muito obrigado pela nossa aula hoje. Valeu por mais esse encontro. A gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço e até mais.